Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Ave Cristo. Esse livro faz parte da série Romances Históricos do Emmanuel e foram todos psicografados pelo Chico Xavier. Nós viemos de concluir o 5º capítulo aqui da primeira parte do livro, que foi intitulado Reencontro, e marcou então o reencontro entre o Quinto Varro, que agora não é mais o Quinto Varro, é o irmão Corvino, e com o filho dele, o Tassiano. Esse reencontro nós vimos que não se deu da melhor maneira possível, pois acabou acontecendo até a morte ali do Silvano, aquele menino que foi então levado pelo Quinto Varro ali na casa do Tassiano, no intuito de fazer com que ele despertasse para a verdade cristã, do cristianismo. Porém, o que aconteceu foi que ele soltou o cachorro atrás das crianças e acabou matando um menino. Com isso, aqueles que faziam parte ali da elite da corte, que eram contra o cristianismo, se apegaram a esse episódio, fazendo dizer que se tratava de uma seita satânica, que então a morte do menino foi proposital para estarem fazendo algum trabalho ali. E eles também ficaram muito intrigados, querendo saber, depois que tudo isso aconteceu, eles queriam saber quem era então essa pessoa que tinha tanto poder de curar, quem era ele. O Tassiano ficou intrigado ali conversando com aquele pessoal que veio parabenizá-lo pelo que ele fez. Ele queria saber quem era o Quinto Varro, sem saber que era o pai dele. Então nós concluímos o capítulo anterior, o 5º capítulo, o Reencontro, quando, apesar de tudo isso, nós entendemos que não tinha sido em vão todo esse sacrifício, a morte do Silvano, tudo que aconteceu ali não tinha sido em vão, porque o Tassiano já estava ali sendo picado pelo bichinho do cristianismo, digamos assim, entre aspas, como Jesus Cristo fez com Paulo de Tarso, por exemplo, no livro Paulo e Estevão. Eu deixo a série aqui se você quiser ver. Ele já dá para ver que o Tassiano também, apesar de ainda estar completamente contra o cristianismo, sendo capaz de um ato tão selvagem como esse que ele praticou, ele já está sendo tocado. E foi assim que terminou o vídeo anterior, quando ele, sozinho agora no amplo terraço de onde podia descortinar o horizonte lavado e límpido, o jovem intuitivamente ou instintivamente recordou o irmão Corvino, a morte de Silvano e a reação de Rufo. Rufo, aquele escravo, então, depois que aconteceu tudo isso, ele promoveu ali uma cerimônia para a deusa Cíbele, e o escravo disse que todos tinham que renunciar, que dizer que não eram cristãos, e esse escravo aqui, o Rufo, ele disse que ele era cristão, que ele não renunciaria. Então foi mandado ser açoitado ali na frente de todos. Então, depois a morte de Silvano e a reação de Rufo, e sem perceber começou a lutar contra a influência do Cristo, não mais em derredor das próprias ideias, mas dentro mesmo do coração. Ou seja, ele já está contaminado, ainda bem, né? Vamos então continuar, e agora o 6º capítulo é intitulado No Caminho do Redentor. Antes, pedindo para que Jesus Cristo possa me abençoar, para que a minha leitura seja fluida, os meus comentários sejam pertinentes, possa nos abençoar também a mim e a você que está assistindo, para que a nossa compreensão seja da forma como o Emmanuel disse, que a gente deve sentir esse livro, pois ele aí sou eu que estou dizendo, um verdadeiro manual de instrução de como fazer essa jornada aqui. E agradecer, claro, muito imensamente Chico Xavier e Emmanuel, continuando então o 6º capítulo, No Caminho do Redentor. Dias amargos surgiram para a igreja de Lyon depois da morte de Silvano. A gente sabe que Silvano, então, é aquele menino que foi morto, atacado pelo cachorro. Gratificada por Eustáquio, que odiava o evangelho, a viúva Mércia, mãe da criança, veio a público acusar o irmão Corvino, declarando-o feiticeiro e infanticida.
Afirmou perante as autoridades que o menino fora vítima de sortilégios malditos, chegando à crueldade de acrescentar que Silvano, órfão, tinha sido fascinado por engodos do pregador. Ou seja, olha quando a gente está perdido, completamente iludido com a matéria. Ofereceram dinheiro para ela, então ela contou essa história aqui totalmente mentirosa, que ajudava aqueles que, como o Emmanuel deixa claro aqui, como o Eustáquio, que odiava o Evangelho, que odiavam o Evangelho. Então, dessa forma, eles não estavam se interessando se era verdade ou não, eles só queriam que fosse feito alguma coisa que comprovasse que eles tinham razão, que aquilo era... não passava de feitiçaria, não passava de bruxaria, como eles mesmos diziam. Ali no livro, 50 anos depois, eles chamavam o próprio Jesus Cristo, que vivia ali naquele momento encarnado, de mago. Eu deixo esse livro aqui também para vocês, se quiser ver. Extremamente humilhado, o amigo dos pobres foi conduzido a interrogatórios oficiais em que se comportou com admirável nobreza. Varro nada reclamou. Esclareceu que visitara a residência de Vetúrio com a melhor intenção e que, inadvertidamente, uma das crianças fora atacada por um cão bravio, solto, não sabia como. Ou seja, além dele não se defender, ele também não acusou. Não podia, desse modo, culpar a ninguém. Não faltaram insultos por parte de romanos sarcásticos que ele suportou com humildade e heroísmo. Contudo, quando a prisão dele se fazia iminente, Artêmio Cimbro, patrício de grande fortuna e de não menor generosidade, advogou-lhe a causa, empenhando privilégio e haveres por livrá-lo do cárcere, mobilizando altos valores políticos junto ao legado propretor. Conseguiu sustentar a internação temporariamente, arquivando-se o processo para despachos ulteriores, mas o risonho lar dos meninos desapareceu. Ou seja, ali houve a intervenção então desse patrício, desse romano que, como eles disseram ali, não eram só os escravos que estavam contaminados, né? Ali pelo cristianismo, havia também do lado daqueles dos nobres e dos ricos, havia gente como esse aqui, então, que interveio e fez com que a prisão dele então fosse protelada, porém o lar dos meninos desapareceu. As crianças foram recolhidas à pressa em vários domicílios de irmãos que as receberam com amor. Considerado pelas autoridades indigno de orientar a infância, o companheiro dos sofredores sentiu despedaçar-se-lhe o coração quando o último Petis o abraçou, chorando às despedidas. Quinto Varro, o padrão varonil de bom ânimo e o exemplo de fé viva, não obstante a fortaleza espiritual de que invariavelmente dera testemunho, cedeu à tortura que antecede o desalento. Entre a paixão pelo filho inacessível e o amor pelas crianças de que fora irremediavelmente despojado, era surpreendido vezes frequentes entre lágrimas. Em muitas ocasiões, dentro da noite, viu-se diante da chácara senhoril de Vetúrio, tentando ver o rosto de Tassiano em algum ângulo das janelas iluminadas e, não raro, horas mortas, buscava essa ou aquela residência particular para avistar-se com algum dos filhinhos do coração. Estudava intensamente, tentando fugir aos próprios pensamentos, em longas vigílias que terminavam pela extrema fadiga. Mal se alimentava, empenhando-se em trabalhos sacrificiais pelos doentes, receando talvez mergulhar-se na amargura, da qual resvalaria fatalmente para o desânimo. E do desânimo para a depressão é um pulo, não é? Que situação incrível aqui. Foi afastado do filho biológico
por tudo que aconteceu, por quem ele pediu para reencarnar, e também a lei dos filhinhos do coração. Agora ele está sozinho, porém ele deve estar lembrando nesse momento, quando ele pediu para se reencarnar, que aquela pessoa que concedeu a ele esse privilégio disse a ele: você nunca vai estar sozinho, comunique-se conosco através da oração. Apesar das advertências dos superiores e dos amigos, perseverara na excessiva movimentação até que caiu no leito, sob invencível cansaço. Febre alta devorava-o devagarinho, constrangendo-o a oscilar entre a vida e a morte. Por fim, à custa de carinho e devotamento dos companheiros, venceu o inquietante desequilíbrio, mas, apático e abatido, deixou-se permanecer na enxerga do quarto humilde, sem coragem de levantar-se. Certa noite, acariciado pelo vento fresco que passava, sussurrando brandamente, lembrava a ele o velho Corvino, com maior intensidade. O luar e a atmosfera pura, a câmara pequena e a solidão compeliam-no a recuar no tempo. Sentia imensas saudades do apóstolo que lhe tomara o lugar nos braços escuros da morte. Esposara a missão evangélica com extremado fervor. Deu à igreja os mais belos sonhos. Renunciara a todos os prazeres do homem comum por favorecer em si mesmo a obra da espiritualização. Buscar esquecer o que fora para transformar-se no irmão de todos. Dividira o tempo entre o enriquecimento da vida interior e o serviço constante, mas trazia o espírito sequioso de amor. Seria crime o propósito de aproximar-se do filho para consagrar-se a ele? Seria reprovável o desejo de ser igualmente querido? Na condição de homem, procurara compreender a esposa e honrar-lhe no íntimo a escolha feita. Cíntia poderia transitar no caminho que lhe aprovesse. Era livre e, em razão disso, a mulher não lhe ocupava o pensamento. Contudo, a lembrança de Tassiano vergastava-lhe o coração. O anseio de ajudá-lo convertera-se-lhe na alma em ideia fixa. Realmente vira-o agressivo e cruel. Jamais lhe olvidaria a revolta ouvindo o nome de Jesus nos lábios tenros de Silvano. Entretanto, pensava, o rapaz era fruto da falsa educação na casa de Opílio, o homem que o condenara à morte física, sentenciara-lhe o filhinho à morte moral. Ou seja, é isso que mais pega para ele, não é? Porque ele pensa, se ele tivesse sido o pai do Tassiano, tivesse acompanhado o crescimento dele, a gente sabe que criança, pelo menos a gente sabe, eu pelo menos penso dessa forma, que crianças são como aquelas massinhas de modelar. A gente sabe que as crianças copiam os pais, especialmente os adultos que estão mais próximos delas, até na tenra idade. Então, com certeza, se o Varro tivesse tido a oportunidade de estar colocando o Tassiano, apesar da mãe dele ser totalmente contra e a mãe pesa muito, mas eu acredito que ele não teria todo esse ódio mortal como ele tem do cristianismo, porque foi assim que o Opílio deixou, inclusive que ele acreditasse que quem matou o pai dele foram os cristãos. E aí então ele conclui que o homem que condenou ele à morte física, que acabou com o casamento dele, porque se tornou amante da mulher dele, condenou o filho dele, que então ele criou, à morte moral. Seria aconselhável nada fazer pelo jovem que apenas começava a existência? Constituiria ato culposo devotar-se um pai ao próprio filho com a melhor intenção? Recordando, porém, a grandeza do ideal que o impelia ao amor da humanidade, perguntava a si mesmo por que motivo queria ao rapaz assim tanto. Ou seja, porque se ele está ali
bebendo no mesmo copo que Jesus Cristo ensinou, se ele está seguindo os passos de Jesus Cristo, então ele sabe que ele, apesar de todo esse amor que ele tem pelo filho dele, que foi como já a gente viu no início do livro, quando ele contou daquela forma, a gente não conhece as encarnações passadas deles, quem eles foram, mas me parece aqui até que aquela coisa da alma gêmea, não é? Que eu acredito que pode não ser só entre casais ou para relação amorosa, mas também pode ser assim, pai e filho, irmão e irmã. Então me parece que é isso, mas ele agora ele realmente entendeu e ele se pergunta então como que seria ele tá realmente, se ele não estivesse ali também consciente do amor à humanidade que ele devia, e ele se pergunta por que motivo ele amava tanto assim o Tassiano. Se a igreja povoava-se de meninos e jovens a ali merecerem atenção e ternura, que razões subsistiriam para concentrar-se em Tassiano com tamanha afetividade, quando não desconhecia os intransponíveis impedimentos que o separavam? Depois de muitos anos de resignação e heroísmo, auscultando os enigmas da própria alma, Quinto Varro rendia-se não às lágrimas serenas, filhas da sensibilidade comovida, mas ao pranto convulso, vizinho do desespero. Que briga ali, né, com a mente, no mental. Dá para ter uma ideia mais ou menos do que é, não é? A brisa suave, em momentos refrigerantes, penetrava a janela aberta, como se buscasse afagar-lhe a cabeça dolorida. Agora, todavia, aliava-se dos encantos da natureza. Apesar da multidão dos amigos de Lyon, sentia-se abandonado, sem ninguém. A presença do filho seria provavelmente a única força capaz de restituir-lhe a sensação de plenitude. E é assim que a gente se sente quando a gente é afastado de alguma forma que a gente não entende daquele ser, daquele ente que a gente ama dessa forma, não é? As lágrimas não são nem essas lágrimas tranquilas, mas é aquela lágrima que beira o desespero, aquele choro que beira o desespero. E nesse momento eu acredito que realmente, se a gente não tiver mão na mão com Jesus Cristo, não tiver lembrando o recadinho que a pessoa que deu a ele a autorização para se reencarnar deu, se conecte-se conosco pela oração, assim você não vai se sentir sozinho, assim você vai ser fortalecido, aí eu acho que qualquer um sucumbiria. De pensamento voltado para a memória de Corvino, recordava-lhe os minutos derradeiros. Falara-lhe o venerando amigo em termos inesquecíveis quanto à sobrevivência da alma. Alentara-o com a certeza da irrealidade da morte. Consolidara-lhe a confiança e investira-o na posse de imorredora fé. Como necessitava naquele instante de uma palavra que o arrebatasse ao torvelinho de angústia. Ele que ensinara a resistência moral sentia-se agora frágil e enfermiço. Pensou no amigo morto, como a criança transviada suspira por reencontrar o regaço materno. Relegado a si mesmo, na solidão do quarto, soluçava com a cabeça dobrada sobre os joelhos, quando notou que leve mão lhe pousava nos ombros recurvos. Ai, que delícia! Tá ali então o conforto que ele buscava. Perplexo, ergueu os olhos inchados de chorar e... surpresa maravilhosa! O ancião desencarnado regressara do túmulo e achava-se ali, diante dele, revestido de luz. Era o mesmo apóstolo de outro tempo, mas o corpo como se fizera diáfano e mais jovem. Irradiações de safira ou de safirina claridade fugiam-lhe na fronte e desciam como que em jorro sublime do coração.
O presbítero quis gritar a felicidade que lhe invadiu o espírito, prosternando-se à frente do mensageiro do céu. Mas uma força incoercível emudecia-lhe a garganta e chumbava-o ao leito pobre. Com um sorriso inexprimível, traduzindo melancolia e saudade, amor e esperança, a entidade falou-lhe com carinho. Varro, meu filho, por que desanimas quando a luta apenas começa? Reergue-te para o trabalho. Fomos chamados para servir. Divino é o amor das almas. Laço eterno a ligar-nos uns aos outros para a imortalidade triunfante. Mas que será esse dom celeste se não soubermos renunciar? O coração incapaz de ceder em benefício da felicidade alheia é semente seca que não produz. Quanta verdade, quanta profundidade aqui, mas no instante que a gente está atravessando, que a gente está longe do nosso ente amado, como é o caso dele aqui, deve ainda ficar um pouco difícil assimilar, realmente entender isso, mas eu acredito que pelo menos ele vai ganhar uma injeção de ânimo depois da passagem do amigo dele aqui trazendo esse alento para ele, não é? Porque é aquela coisa, se a pessoa amada nos foi afastada e a gente sabe que ela é feliz do jeito, com a escolha que ela fez, então isso deveria bastar, não é? Então é por isso que ele está dizendo, o coração incapaz de ceder em benefício da felicidade alheia é semente seca que não produz. Não, eu queria ler na partezinha anterior ainda, que divino é o amor das almas, laço eterno a ligar-nos uns aos outros para a imortalidade triunfante. Imortalidade triunfante. Mas que será desse dom celeste se não soubermos renunciar nessa passagem, nesse momento que vai passar, se a gente não renuncia, se a gente fica ali apegado realmente, não solta, não deixa o outro viver a escolha dele. O emissário espiritual fez uma pausa ligeira, como a impor ordem à enunciação dos próprios pensamentos e continuou. Tassiano é filho do Criador, quanto nós mesmos. Não reclames dele aquilo que ainda não te pode dar. Ninguém se faz amado por meio da exigência. Dá tudo. Aqueles que desejamos ajudar ou salvar nem sempre conseguem compreender de pronto o sentido das nossas palavras, mas podem ser inclinados ou arrastados à renovação por nossos atos e exemplos. Olha aqui que lindo isso. Como é a gente quer mudar alguém? Eu quero mudar meu marido, quero mudar minha mulher, meu chefe, meu vizinho, meus filhos. Como é que a gente muda? Só através dos nossos atos e exemplos. Não adianta só mudando a nós, só reformando a nós, só transformando a nós, só melhorando a nós. A gente melhora e transforma a nossa volta. Dá tudo. Aqueles que desejamos ajudar ou salvar nem sempre conseguem compreender de pronto o sentido das nossas palavras. É cada um compreendendo de acordo com a expansão da consciência daquele momento. Então não adianta nem abrir a cabeça e enfiar lá dentro. Não adianta, só se muda por atos e exemplos, atitudes. Em muitas ocasiões na Terra, somos esquecidos e humilhados por aqueles a quem nos devotamos, mas se soubermos perseverar na abnegação, acendemos no próprio espírito o abençoado lume com que lhes clarearemos a estrada, além do sepulcro. Tudo passa no mundo, tudo passa no mundo. Os gritos da mocidade menos construtiva transformam-se em música de meditação na velhice. Ampara teu filho, que é também nosso irmão na eternidade, mas não te proponhas escravizá-lo ao teu modo de ser. Monstruosa seria a árvore que se propusesse a devorar o próprio fruto. Condenável seria a fonte que tragasse as próprias águas.
Os que amam sustentam a vida e nela transitam como heróis. Mas os que desejam ser amados não passam muitas vezes de tiranos cruéis. Levanta-te, ainda não sorveste todo o cálice. Além disso, a igreja, a casa de Jesus e nossa casa espera por ti. Os que lhe batem à porta, consternados e desiludidos, são nossos familiares igualmente. Esses velhos abandonados que nos procuram tiveram também pais que os adoraram e filhos que lhes dilaceraram o coração. Esses doentes que apelam para a nossa capacidade de auxiliar conheceram de perto a meninice e a graça, a beleza e a juventude. Nossas dores, meu amigo, não são únicas. E o sofrimento é a forja purificadora, na qual perdemos o peso das paixões inferiores a fim de nos alçarmos à vida mais alta. Quase sempre é na câmara escura da adversidade que percebemos os raios da inspiração divina, porque a sociedade terrestre costuma anestesiar-nos o espírito, porque a sociedade terrestre costuma anestesiar-nos o espírito. O mensageiro fez breve silêncio, fitou-o com mais ternura e em seguida continuou. Vamos deixar para ver o que é que vai trazer mais aqui para animar, reanimar o nosso querido amigo Varro. Corvino que volta então ali para atender o chamado dele, que estava ali desesperado, não era nem mais um choro contido, era um pranto desesperado. Jogou ele na cama doente. Aí ele vem dar uma sacudida nele ali, mostrando que, para começar, tudo passa. E para continuar, essa é uma experiência para nos melhorar. E como Jesus Cristo disse, olha, ali vai haver choro e ranger de dentes. Então, como Chico Xavier disse, quem pensou que seria para nadar em água de rosas se enganou. E quem está achando, porque eu acho aqui só uma forma de pensar minha, às vezes a gente pensa que a gente sofre mais porque a gente pensa que o outro está sem sofrimento nenhum, porque ele sorri o tempo todo, porque ele é tranquilo, mas eu acho que é só forma de carregar a cruz. Tem aquele que carrega gemendo, gritando, chorando, reclamando, e vai ficando cada vez mais pesada a cruz dele. E tem aquele que escolhe carregar cantando, sorrindo, sabendo, entendendo o máximo que é possível entender na expansão de consciência que ele tem no momento, confiando, acreditando que se Deus está deixando que aconteça dessa forma é porque é o melhor. É a minha forma de entender. E Deus não dá a cruz mais pesada para ninguém, que a gente não pode carregar. Se é esse o peso que a gente pode carregar, porque a gente escolheu. Minha forma de entender. Eu fico aqui então com você, volto no vídeo anterior. No anterior é difícil voltar, porque o passado não volta, né? Vamos então para o próximo vídeo. Eu continuo aqui com a segunda parte desse 6º capítulo, No Caminho Redentor, que tá super. Te convido a vir comigo para descobrir o que vai acontecer, tá? Enquanto isso, se você gostou desse, quiser me deixar o seu gostei, quiser me mandar uma mensagem, eu vou ficar tão feliz de responder. Se quiser dar uma olhada nos outros livros da série e outros livros que eu tenho lá no meu canal, dá uma entrada. E estando lá, aproveita e se inscreve, se for leve para você, tá bom? Obrigada, tchau, até o próximo.